Evangelho escreveu João, capítulo 29 ao 36. Para nós é um motivo muito alegre estarmos reunidos na casa do Senhor, na Deus esse dia, para que juntos estivéssemos nesse tabernáculo adorando a Deus. Versículo 19: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixa, não me está. Desculpa. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, pois sempre faço e lhe agrado. Tendo ele dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecereis no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Versículo 36: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, pode se acertar? Essa palavra nos traz, o que antecede era o debate de Jesus junto com os fariseus e os judeus, que estavam presentes lá no tabernáculo, junto ao cofre da igreja. Nós olhamos ali, através dessa palavra, que Jesus se justificava porque ele testificava de si mesmo. E os judeus começaram os debates com ele, e eles ficaram só para ele. Nesse período, ele veio até o versículo 19, debatendo com os judeus. E é interessante que Jesus não debatia muito, ele dava duas respostas de algo. Nesse versículo, a gente vê que 29 versículos da Bíblia, daquela área, tem testemunho, você testemunha, ele responde os judeus perfeitos, até que chegou aqui no versículo 29. O versículo 29 diz: aquele que enviou está comigo, ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Quando Jesus especifica isso, que o Pai não o deixou só, porque ele sempre faz o que ele quer, eles começaram a crer. Quem começou a crer? Os judeus. Difícil era ganhar judeu para Cristo. Nós vemos que os que mais se achegavam a Jesus eram os samaritanos, as pessoas da redondeza, porém os judeus eram mais destruídos. Olhando para eles lá, mas entendendo porque Jesus ficou persistindo na defesa dele, até que chegou nesse versículo. Eles crendo, Jesus agora, no versículo 31, oferece o seu ensino. Para os judeus, o ensino de Jesus era diferente daquela época, porque ele trabalhava no sábado, ele trabalhava no sábado, ele comia com Zaqueu, que era o cobrador de impostos, eles não comiam. Ele falava com a mulher samaritana, os judeus não falavam com os samaritanos. Então, o ensinamento de Cristo estava mudando a época e a forma de que os judeus viam o Evangelho que eles conheciam através da Torá e de todo o ensinamento até Cristo. E era muito difícil Cristo conseguir alcançar aos judeus. Nesse pequeno grupo que os judeus que ele se encontrou, depois ele respondeu a esse grupo, está bem claro aqui, disse Jesus aos judeus que criam nele. Pela persistência desses longos 29 versículos, esses judeus creram nele. Eu quero dar uma ressalva aqui, justamente por isso, até aqui. Porque nós temos grande parte de nós que acredita aqui, por isso, grande parte dos irmãos que estão aqui, do privilégio de trabalhar juntamente com o pastor Alexandre Naves Camargo, Couto, Ali e tantas outras coisas. Foi muito bom esse período que estivemos juntos. E nós vivenciamos muitas coisas juntos. Porém, eu falo de mim mesmo, que no decorrer desse tempo, eu não poderia falar
como Cristo falou, com a autoridade que Ele falou. Eu faço o que agrada ao meu Pai. Será que alguém tem essa ousadia de falar? Quem é que pode ter a ousadia de falar, eu faço o que agrada ao meu Pai? Eu me considero imperfeito. Eu sei que eu tenho muitos pecados. Eu sei que cada um de vocês tem conserto com Deus, assim também como eu. Ao ponto de o pastor Aparecido, juntamente com o pastor Alex, ser tocado pelo Espírito Santo para começar a fazer uma culto de libertação. E já vem estando trabalhando para quê? Para que nós sejamos libertos, como diz no versículo 36. Versículo 36 diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente você é livre. Mas sereis livres de quem? Nós temos que ser livres de nós mesmos. Jesus Cristo não vivia para ele, mas vivia para o Pai. Nós não temos que viver para nós, nós temos que viver para Cristo. Difícil é esta palavra. Difícil é cumprir esta palavra em nós. No começo, que antecedeu esse versículo, eles se arrazoavam entre eles através de palavra, até sobre julgamento. E a coisa mais fácil que tem é querer te julgar. Às vezes nós não falamos, mas os nossos pensamentos e os nossos olhares julgamos. O irmão chega um pouco atrasado aqui, geralmente o irmão atrasado para ver se quer perguntamos o motivo. E tantas outras coisas parecidas, pequenas oportunidades que a vida nos concede, que nós começamos a pegar essas pequenas oportunidades. Todas essas coisas não agradam a Deus, e isso Jesus está falando dentro dessa palavra. Aquele que me enviou está comigo, e Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, o que nós precisamos fazer é o que agrada a Deus. E quando Deus faz para você a coisa que não te agrada, e muitas das vezes nós somos sujeitos a isso. O porquê? Eu quero fazer um rápido testemunho, muito rápido, não só uma pincelada. No ano passado, nós, talvez uns 2 anos e meio antes, de todo esse processo, a minha esposa, nós passamos por um processo muito grande. Esta igreja, juntamente mais um monte de igreja, oraram por essa causa, que era a minha filha. Ela se encontrava enferma com câncer no útero. E tivemos uma luta de 2 anos e meio nessa luta. Qual era? Eu fui fechado a boca da sepultura por Cristo por 3 vezes. E eu me perguntava, por que Cristo me poupou 3 vezes e eu morrer para eu enterrar minha filha de 30 anos? Difícil essa palavra que está falando. Dos meus 4 filhos que eu tinha, a mais nova caçula morreu. E eu comecei a chegar num ponto, irmãos, em que você se desespera. Você vê a sua pessoa que se ama padecendo, ao ponto de não ter mais esperança. E o que eu perdi, Cristo ganhou para ele. Ela está com o Senhor. Nós temos plena convicção disso. Mas isso cria uma revolta da gente, eu posso falar claramente que é revolta, porque Deus não ouviu a minha oração, não ouviu a oração da minha esposa. Mas Ele me trouxe a entender que ela não era minha filha, eu não sou do filho do meu pai, nós somos dele. Ele respondeu para mim através de oração. De onde é nós? De onde nós somos? Somos nós daqui? E por que eu estou reclamando se deu para ela? Por que eu estou reclamando se Cristo tirou a minha filha e levou para ele? Ele quis. Sim, seja a dor, seja a falta, nós sentimos essa falta. É muito bom estar podendo falar com você nesse momento, esse rápido testemunho. Mas essa dor não saiu, não vai sair, não sei quantos anos vai demorar para essa dor sair. Mas o entendimento que o Espírito Santo traz a você, que nós começamos a ter entendimento do que Cristo fala, para poder alcançar o que Ele quer em você. É essa a diferença. O trabalhar é de Deus. É o único. Ele não vai poupar nada
nem ninguém para alcançar a obra que Ele tem na sua vida. Ele não poupou nem o filho dele. E Ele não vai poupar minha filha nem o filho de ninguém, se tiver que fazer a obra completa através do recolhimento de uma pessoa. Ao passar esse tempo, agora, passando por momentos difíceis, estamos juntando os pedaços, e nós conseguimos entender algo, gente, algo tão maravilhoso. Nós perdemos nossa filha, mas ganhou uma filha neta. É maravilhoso, a Estela, a casa que está na bonita. Pois está, dá uma mãozinha para a boca. A casa foi, né? Então, aí fica essa sementinha para nós, né? Ela não mora com a gente, mas os finais de semana fica com a gente, né? E ela mora com o pai lá, o relacionamento nosso é maravilhoso. Então, né? Ronaldo distribuiu isso, o Ronaldo, com os pais nossos pequenos. E eu ganhei isso daí, esse presente. Só que eu quero dizer que eu tive o privilégio de aprender com ela. Por quê? Porque eu me deixei se levar por ela. Por quê? A Estela, ela nasceu, ela estava com a avó, com a bisavó e com o pai. Quando ela vai em casa, tem ali a roça. Onde tem criança para ela? Para ela lidar, para ela brincar? Cadê a criança? Sobrou para quem? O vô. Aí o vô falou, vou nessa. E ela começou a brincar comigo. E ela começou a induzir a mente dela, o jeito dela, a simplicidade dela, a inocência dela. Ela começou a fazer eu voltar com a minha infância há mais de 50 anos atrás. E quando eu lembrava, quando meu pai brincava comigo. Ela me falou, olha essa coisa maravilhosa, gente. E eu comecei a entender e a ver as coisas de forma diferente. As coisas à nossa volta, como o irmão disse, que é preciso ver. Nós vemos um Deus tão maravilhoso que nós menosprezamos de forma assim, o cotidiano, como o irmão disse. Ele apaga o que Cristo é. Cristo é aquilo que o irmão disse. O demônio se prostrou diante dele, o adorando. E os judeus que estavam face a face com ele estavam debatendo. E nós debatemos com Cristo muitas vezes. Não temos que debater, temos que aceitar, temos que abraçar, temos que ser o que Ele quer que nós sejamos. Temos que dar mais? Não, muito mais nós temos que dar da parte do Senhor. Porque por mais que nós fazemos nessa terra, não podemos devolver 1% do que Cristo fez por nós. Hoje eu me pego brincando no barco, em cima da cama, subindo em cima do travesseiro, remando, junto com ela. E nós pegamos a nave e começamos a viajar no planeta que tem chocolates, no planeta que tem. Gente, é maravilhoso isso. Você entender o pensamento de uma criança. Ela me trouxe a mim mesmo. Eu estava perdido. Deus usou ela para me trazer aqui isso. Hoje eu estou tão conectado com ela que é difícil poder ficar longe. Deus mudou o projeto de eu e minha esposa embora para Portugal. Já estava aqui, passaram comprado, mas dia 1 de julho do ano passado, comprado. Ele falou, não, não assinei. Eu não assinei, como você comprou a passagem? Eu assinei? Não assinei. Não, mas eu não vou assinar, eu vou fazer parte. Você vai? Tá, o tio só fica, que você vai. Vai, você vai. Estamos aqui de segunda vontade de Deus. Tá bom? Hoje, eu quero que vocês entendam. Eu me deixei a Estela me conduzir a eu mesmo. E eu peço que vocês, desde Cristo, conduzir vocês a presença de Deus. Que vocês permitam que o Espírito Santo de Deus os conduza segundo o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é isso, a verdade, a vida está. Nós podemos receber muito mais de Deus, muito mais. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de poder, como o outro fala, do mercado, poder, essas coisas ficam. Mas legado, você deixou o legado, que muitas pessoas venham olhar para você e você consiga arrastar multidões diante de ti. O período que a minha filha ficou no hospital brasileiro, 2 anos e meio, ela deixou um legado gigantesco. Eu dei graças a Deus que a minha filha morreu na quinta-feira.
O velório dela foi na quinta-feira, porque senão o cemitério de Poá não caberia tanta gente. Tá? Não caberia de tanta gente que foi. Quem foi sabe do que eu estou falando. Tá? Outra coisa, no Hospital Santa Marcelina, quando ela faleceu, a enfermeira subia para trabalhar no mesmo setor que ela estava, que é o corpo de lá a enfermeira-chefe falou que a minha sobrinha vai em contato comigo se eu poderia participar da palestra dos doutores que tinha um encontro de médico lá na faculdade. Eu fui convidado, eu fui falar num momento tão difícil, que a clínica está totalmente aberta e vai doer mais ainda. E eu falei, porque a Thaís, lá no Hospital Santa Marcelina, foi um divisor de águas. Ela deixou o legado onde ela passou. E hoje, onde quer que nós passamos e falamos dela, não tem só saudade do dor, mas existe a alegria, existe a voz dela que cantava para o Senhor, e todas as coisas, e o presente que ela deixou para nós, né? Que nós possamos estar verdadeiramente se apegando a Deus, como diz aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me. Este é um culto de libertação. Liberte-se, livrou-me da lei do pecado e da morte. Que Cristo nos conduza a isso, que Cristo nos conduza a viver a plenitude do Evangelho de Cristo, que nós possamos aceitar a condição que Deus falou através de Cristo. Ser Cristo nos libertar. Ser é uma condição. Eu não estou falando que vou te pegar, ele não vai te obrigar a te libertar, não. Quem aceita a libertação é você, é nós, que deixamos as nossas restas, as nossas espadas do lado para viver a plenitude do amor de Cristo. E a condição de Cristo para me dar a minha fala seja esta condição. Em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos.